Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Kalel e esse é mais um dia do nosso programa de leitura bíblica. Muito obrigado pela sua presença. Te convido a sentar aqui comigo, pegar o seu chá, sua água, seu café e irmos para mais um dia de leitura. Hoje vamos ler Jeremias do capítulo 15 ao capítulo 18 e estamos no nosso dia 226 de leitura consecutiva. Bora para a nossa leitura de hoje então? Capítulo 15. A condenação do povo de Judá. Então o Senhor Deus me disse: mesmo que Moisés e Samuel estivessem aqui implorando, eu não teria dó deste povo. Mande essa gente embora, que sumam da minha frente. Quando perguntarem para onde devem ir, responda que eu disse isso. Alguns estão condenados a morrer de doença, e assim será. Outros estão condenados a morrer na guerra, e assim será. Alguns estão condenados a morrer de fome, e assim será. Outros serão condenados a serem levados como prisioneiros, e assim será. Eu, o Senhor, resolvi que vai acontecer essas 4 coisas horríveis. Eles morrerão na guerra, os cães arrastarão seus corpos, as aves os comerão, os animais selvagens devorarão as sobras. Farei com que todos os povos do mundo olhem para eles com horror por causa daquilo que Manassés, filho de Ezequias, fez em Jerusalém quando era rei de Judá. Deus diz: quem terá dó de vocês, moradores de Jerusalém? Quem se preocupará com vocês? Quem vai parar um pouco para perguntar como vocês estão passando? Vocês me rejeitaram e viraram as costas para mim. Aí levantei a mão e esmaguei vocês, porque estava cansado de perdoar. Sou eu, o Senhor, que está falando. Em todas as cidades dessa terra eu os joguei contra o vento como se faz com o trigo para separá-lo da palha. Eu destruí vocês, o meu povo, e matei os seus filhos, porque vocês não abandonaram os seus maus caminhos. Fiz com que houvesse entre vocês mais viúvas do que os grãos da areia da praia do mar. Matei os seus filhos na flor da idade e fiz as mães deles sofrerem. De repente fiz cair sobre eles aflição e horror. A mãe que perdeu os seus 7 filhos desmaiou, respirou com dificuldades. Para ela o dia virou noite e ela se sente infeliz e vive desesperada. Vou deixar que os inimigos matem todos vocês que ainda estão vivos. Eu, o Senhor, estou falando. Eu disse: como é dura a minha vida, porque a minha mãe me pôs no mundo. Eu tenho de discutir e brigar com toda a gente dessa terra. Não emprestei dinheiro e nem tomei emprestado, e mesmo assim todos me amaldiçoam. Ó Senhor Deus, se eu não viesse a te servir bem, e se não te pedir em favor dos meus inimigos quando estavam passando por dificuldades e aflições, então que as maldições deles se cumpram. Ninguém pode quebrar o ferro, especialmente o ferro do norte que é misturado com bronze. Deus me disse: Jeremias, vou mandar que os inimigos carreguem as riquezas e os tesouros do meu povo como castigo pelos pecados cometidos em toda essa terra. Farei com que sejam escravos dos seus inimigos numa terra que não conhecem, pois a minha ira é como um fogo que fica sempre queimando. Então eu respondi: ó Senhor, tu sabes. Lembra de mim e ajuda-me, vinga-me daqueles que me perseguem. Não tenhas paciência com os meus inimigos para que eles não me matem. Lembre que é por causa de ti que eles me insultam. Tu falaste comigo e eu prestei atenção em cada palavra. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Não tenho gasto o meu tempo rindo e gozando a vida junto com outras pessoas. Por causa do trabalho pesado que me deste, fiquei sozinho e muito indignado. Porque continuo a sofrer? Porque as minhas feridas doem sem parar? Porque elas não saram? Será que não posso confiar em ti? Será que és como um riacho que seca no verão? O Senhor respondeu: se você voltar, eu o receberei de volta, e você será o meu servo de novo. Se você dizer coisas que se aproveitam e não palavras inúteis, você será de novo meu profeta. O povo voltará para você, mas você não deve voltar para eles. Farei com que você seja para este povo como um forte muro de bronze. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, pois eu estarei com você para protegê-lo e salvá-lo. Eu o livrarei das mãos dos perversos e o libertarei do poder dos violentos. Eu, o Senhor, o falei. Capítulo 16. A vida de Jeremias é um aviso. O Senhor Deus falou comigo novamente. Ele disse: não case, não tenha filhos nesse lugar. Eu vou lhe dizer o que acontecerá com os filhos e as filhas que nascerem aqui, e também com as mães que os tiverem e com os pais que os gerarem. Eles morrerão de doenças horríveis. Ninguém chorará a morte deles e não serão sepultados. Ficarão espalhados pelo chão como esterco, serão mortos na guerra ou então morrerão de fome. E os seus corpos serão comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Não entre numa casa onde tem gente chorando, não
fique triste nem chore por causa de ninguém, pois eu não abençoarei mais esse povo com a minha paz. Não os amarei mais, nem terei pena deles. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Tanto os ricos como os pobres morrerão nessa terra, mas ninguém vai sepultá-los, nem chorar por eles. Ninguém se cortará nem rapará a cabeça em sinal de tristeza. Ninguém comerá nem beberá junto com uma pessoa para consolar pela morte de um querido. Ninguém mostrará simpatia nem mesmo por uma pessoa que tenha perdido seu pai ou a sua mãe. Também não entre numa casa onde haja festa. Não se sente, não coma nem beba com eles. Escute aquilo que eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, estou dizendo. Vou acabar com os gritos de alegria e de felicidade com o barulho alegre das festas de casamento. E vocês verão tudo isso acontecer neste lugar. Quando você anunciar essas coisas, eles vão perguntar por que foi que resolvi castigá-los tanto assim. Eles vão perguntar de que crime somos culpados e que pecado cometemos contra o Senhor, o nosso Deus. Então você dirá que a resposta do Senhor é esta: os seus antepassados me abandonaram e foram atrás de outros deuses, e os serviram e adoraram. Eles me deixaram e não obedeceram aos meus ensinamentos. Mas vocês fizeram pior do que os seus antepassados. Todos vocês são teimosos e maus e não querem me obedecer. Por isso eu os expulsarei dessa terra e os jogarei numa terra que nem vocês e nem os seus antepassados conheceram. Ali vocês adorarão outros deuses dia e noite, pois eu não serei bondoso para com vocês. A volta à pátria. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que ninguém mais jurará por mim como o Deus vivo que tirou o povo de Israel do Egito, mas jurarão por mim como o Deus vivo que trouxe o povo de Israel do norte do país e de todos os outros países por onde eu os havia espalhado. Vou trazê-los de volta para a sua própria terra, para a terra que dei aos seus antepassados. Eu, o Senhor, estou falando. O castigo por causa da idolatria. O Senhor Deus diz: mandarei vir muitos pescadores para pescarem essa gente. Depois mandarei vir muitos caçadores para os caçarem em todas as montanhas e lugares altos e até nos buracos das rochas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu vejo tudo o que eles estão fazendo, nada fica escondido de mim, e os pecados deles não escapam da minha vista. Vou fazer com que paguem em dobro pela sua maldade e pelo seu pecado. Eles profanaram a minha terra com ídolos, que são tão mortos como defuntos. Eles encheram a minha terra como seus falsos deuses. As nações voltam para Deus. Eu disse: ó Senhor Deus, tu me proteges e me dá forças, tu me ajudas na hora do sofrimento. Dos fins da terra as nações irão a ti e dirão: os nossos antepassados só tinham falsos deuses, tinham somente deuses inúteis. Será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? Não, porque não seriam deuses de verdade. O Senhor Deus diz: por isso farei com eles para que eles conheçam a minha força e o meu poder uma vez para sempre. Eles sempre saberão que o meu nome é Senhor. Capítulo 17. O pecado e o castigo de Judá. O Senhor Deus disse: povo de Judá, o seu pecado está escrito com ferro pontudo, está gravado com uma ponta de diamante no seu coração e nos cantos dos seus altares. Os seus filhos lembram dos altares e dos postes que foram levantados para Deus a Será, perto das árvores verdes, no alto dos morros e nas montanhas que estão no interior do país. Farei com que os inimigos de vocês levem embora todas as suas riquezas e tesouros, por causa dos pecados que vocês cometeram em toda esta terra. Vocês terão de abandonar a terra que lhes dei, e farei com que vocês sejam escravos dos seus inimigos, numa terra que não conhecem, pois a minha ira é como um fogo e queimará para sempre. Pensamento de sabedoria. O Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como a planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ele não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutos. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho às provas os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. O homem que ganha dinheiro desonestamente é como a ave que choca ovos que não botou durante a sua vida, e ele perde suas riquezas e no fim não passa de um tolo. O nosso templo é como um trono glorioso desde o princípio, ele está num alto monte. Ó Senhor Deus, tu és a esperança do povo de Israel.
Todos os que te abandonam serão humilhados, desaparecerão como nomes escritos na areia, porque abandonaram a ti, o Senhor, a fonte de água fresca. Jeremias pede ajuda de Deus. Ó Senhor, cura-me e ficarei curado, salva-me e serei salvo, pois eu canto louvores. Mas os outros dizem, onde estão as ameaças que o Senhor nos fez? Que elas se cumpram agora. Mas, Senhor, eu nunca pedi que fizesses a desgraça cair sobre eles, e nem pedi que passassem por tempos difíceis. Ó Deus, tu sabes disso, tu sabes o que eu disse. Não sejas para mim um motivo de terror, tu és para mim um lugar seguro no dia da desgraça. Que sejam humilhados os que me perseguem, mas eu não. Que eles fiquem cheios de horror, mas eu não. Mas mande a tua desgraça para que caia sobre eles e acabe com eles completamente. O sábado. O Senhor Deus me disse, Jeremias, vai e fique no portão do povo, por onde os reis de Judá entram e saem da cidade. Depois vá a todos os outros portões de Jerusalém. Digam a todos que escutam as minhas palavras, diga isso aos reis, a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém que entram por esses portões. Diga que se eles querem continuar a viver, não carreguem nenhuma carga no sábado, que nesse dia não tragam nada para dentro dos portões de Jerusalém, e nem carreguem nada para fora das suas casas. Diga que não trabalhem no sábado, o sábado deve ser guardado como dia sagrado, conforme mandei aos seus antepassados. Eles não me ouviram, nem me deram atenção, pelo contrário, foram teimosos, não quiseram me obedecer e nem aprender. Diga a esse povo que me obedeça de todo o coração, que no sábado não carregue nenhuma carga para dentro dos portões dessa cidade. Diga que guardem o sábado como dia sagrado e não façam nenhum trabalho nesse dia. Então, sim, os seus reis e príncipes entrarão pelos portões de Jerusalém e terão o mesmo poder real que Davi teve. Eles andarão em carros e montarão cavalos, junto com o povo de Judá e de Jerusalém. E na cidade de Jerusalém sempre morará gente. Eles virão das cidades de Judá e dos povoados em volta de Jerusalém, e também do território de Benjamim, das planícies, das montanhas e da região sul. Eles trarão ao meu templo ofertas a serem queimadas e sacrifícios, ofertas de cereais, incensos e ofertas de gratidão. Mas se não me obedecerem e não guardarem o sábado como dia sagrado, se nesse dia carregarem cargas para dentro dos portões da cidade, então eu porei fogo nesses portões. O fogo destruirá os palácios de Jerusalém e ninguém poderá apagá-lo. Capítulo 18. O pote de barro. O Senhor Deus me disse, desce até a casa onde fazem potes de barro, e ali eu lhe darei a minha mensagem. Então fui e encontrei o oleiro trabalhando com barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Aí o Senhor me disse, será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Em qualquer momento você pode dizer que eu vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação ou esse reino abandonar a sua maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que eu tinha prometido fazer. Mas eu também posso dizer que vou fundar e construir qualquer nação ou reino, mas se essa nação fizer o que é mal e não me obedecer, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que eu tinha prometido fazer. Portanto, Jeremias, diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que eu estou fazendo planos contra eles e me preparando para castigá-los. Diga que deixem de fazer o que é mal e que melhorem a sua maneira de viver e de agir. Eles vão responder, não adianta, vamos seguir os nossos planos. Todos nós vamos agir de acordo com a teimosia e a maldade do nosso coração. O povo rejeita Deus. Portanto, eu, o Senhor, digo, perguntem a todas as nações se por acaso já houve alguma coisa igual. O povo de Israel fez uma coisa horrível. Será que alguma vez deixou de haver neve nas altas rochas dos montes Líbanos? Por acaso secam as suas águas frias que correm montanha abaixo? Mas o meu povo tem esquecido de mim e queima incenso aos ídolos. No caminho em que devia andar, eles tropeçam, não seguem os caminhos antigos, mas vão por atalhos que não estão marcados. Eles fizeram dessa terra uma coisa horrorosa, que será desprezada para sempre. Todos os que passaram ficarão espantados e balançarão a cabeça. Eu espalharei o meu povo diante dos seus inimigos como pó que é soprado pelo vento leste. Virarei as costas para eles e não os ajuntarei quando a desgraça chegar. O plano para matar Jeremias.
Aí o povo disse: Vamos dar um jeito de nos livrarmos de Jeremias, pois sempre haverá sacerdotes para nos ensinar, sábios para nos dar conselhos e profetas para anunciar a mensagem de Deus. Vamos fazer acusações contra ele e deixar de ouvir o que ele diz. Então eu orei assim: Ó Senhor Deus, ouve-me e escuta o que os meus inimigos estão dizendo contra mim. Por acaso é com o mal que se paga o bem? No entanto, eles cavaram um buraco para que eu caia nele. Lembra que eu fui falar contigo em favor deles, pedindo que não fizesses nada contra eles enquanto estavas irado. Mas agora, ó Deus, deixa que os filhos deles morram de fome ou que sejam mortos na guerra. Que as mulheres percam seus maridos e filhos, que os homens morram de doença e que os moços sejam mortos na guerra. Mande que uma quadrilha ataque de surpresa as suas casas e que eles gritem de medo, pois cavaram um buraco para cair nele e armaram armadilhas para me pegar. Mas tu, ó Senhor, conheces todos os planos que eles fizeram para me matar. Não perdoes a maldade deles, não apagues o seu pecado, joga-os no chão, derrota-os, trata-os assim enquanto estás irado. Essa foi a nossa porção de hoje. E agora, fazendo uma pequena recapitulação de Jeremias, do capítulo 15 ao capítulo 18, nós podemos ver que em Jeremias 15, Deus mostra a gravidade do pecado de Judá e declara que nem mesmo Moisés e Samuel dariam conta de interceder para que o juízo de Deus não fosse determinado pelo povo. Que o povo enfrentaria espada, fome, morte, exílio por causa da sua tremenda rebelião. Jeremias, porém, abre o coração diante de Deus, expressando sua dor e solidão. Deus o fortalece e lhe promete proteção, e se mantesse fiel, seria como uma muralha fortificada e os seus inimigos não prevaleceriam contra ele. Já no capítulo 16, Deus anuncia que o juízo seria tão severo que Jeremias não deveria nem constituir família e nem participar das celebrações comuns do povo. A razão era que Deus retiraria deles a paz, a alegria e a esperança. Entretanto, depois do juízo haveria uma restauração. Deus traria de novo seu povo de volta à terra e o Senhor também deixaria claro que não existe nenhum homem a qual possa se esconder dele. Já no capítulo 17, Deus revela que o problema de Judá estava profundamente gravado no coração das pessoas, dizendo que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. O contraste aparece entre aquele que confia no homem e aquele que confia no Senhor. E quem confia em Deus é comparado a uma árvore plantada junto às águas, igual Salmos 1, que permanece frutífera mesmo em tempos de seca. O capítulo também destaca a importância de guardar o sábado, mostrando que a obediência prática fazia parte da aliança para com Deus. Já em Jeremias 18, Deus leva Jeremias à casa do oleiro, a famosa passagem do oleiro. E ali ele vê o oleiro trabalhando no barro, e quando o vaso se estraga e se rasga nas mãos do oleiro, o Senhor decreta as palavras proféticas de que Israel também estava nas mãos do Senhor como um vaso de barro nas mãos do oleiro. O juízo anunciado não era uma sentença arbitrária. Se uma nação se arrependesse, Deus poderia suspender o mal, e se uma nação abandonasse o bem e praticasse o mal, também poderia suspender o bem. O problema é que Judá persistia em rejeitar a correção. Nós vamos poder ver do capítulo 15 ao 18 que vemos aonde Deus corrige, disciplina e julga o pecado, mas continua chamando o homem ao arrependimento. O ponto central é o coração. Não basta pertencer ao povo de Deus exteriormente, é necessário confiar nele, obedecê-lo e permitir que o Senhor nos molde. Deus é o oleiro, nós somos o barro e a resposta correta ao seu tratamento é permanecer nas mãos dele. Já agora na nossa porção diária específica para hoje, nós vamos ver Jeremias 17, do versículo 7 ao versículo 8, que diz o seguinte: Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ele não tem medo, pois as suas folhas sempre ficam verdes. Quando não chove, ele não se preocupa, ele continua dando frutos. Essa passagem que Jeremias declara ao povo e recebe esse oráculo profético, nada mais é do que a citação direta de Salmos 1, o versículo 3. E uma das coisas muito interessantes ao decorrer de toda a nossa leitura da Bíblia é que a palavra de Deus tem uma interconectividade tremenda e que recorrentemente nós vemos os próprios autores bíblicos citando uns aos outros. A gente pode ver referências cruzadas, onde a gente acabou de ver Jeremias citando Salmos, mas também podemos ver o profeta Daniel, um pouco mais além da história, dizendo exatamente o que o profeta Jeremias citou. A gente vai ver em Daniel 9:2 dizendo: Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que o Senhor falara ao profeta Jeremias que havia de durar a assolação de Jerusalém era de 70 anos.
Essa é uma citação de Jeremias 29:10 que fala: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, eu vos visitarei e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazê-los para este lugar. O próprio Jesus vai citar que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A gente vai entender que, muito recorrentemente, existe a aplicação na Bíblia de existir uma profecia, mas não apenas uma profecia, mas um cumprimento de uma palavra que Deus decretou a respeito do seu querer para as pessoas. Isso a gente vai ver no Novo Testamento, no Antigo Testamento, em todo momento há essa questão da palavra do Senhor se cumprir. E o objetivo da Bíblia para nós hoje, ao lê-la, não é apenas informacional, de nos dar entendimento de situações que aconteceram no passado ou que podem voltar a acontecer. Toda a Bíblia ela foi escrita para nos ensinar a ter um relacionamento com Deus e nos posicionar da devida forma para que a palavra dele venha acontecer na nossa vida. Romanos 15, versículo 4 vai falar: pois tudo quanto a outra hora foi escrito para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. O que o apóstolo Paulo está basicamente dizendo para nós aqui é que tanto em Salmos quanto no livro de Jeremias, que estão na Bíblia, eles nos ensinam a viver com Deus, para que a gente venha a aprender que em meio às ações de Deus nós podemos ficar posicionados corretamente na sua palavra, para que as promessas de Deus venham não apenas a se cumprir na nossa vida, mas que nós venhamos a desfrutar das palavras que Deus disse a nosso respeito. É a mesma coisa em uma escola, quando um professor passa o conteúdo para todos os alunos naquele semestre ou naquele trimestre, e sabendo que ao final de passar todo esse conteúdo haveria uma prova. Vão ter pessoas que vão ser aprovadas e premiadas passando de ano, mas também existem os alunos que vão rodar por falta de estudo. O professor, no dia da prova, só vai intermediar e apresentar a cada aluno o resultado final do que ele fez enquanto estava recebendo todo aquele conteúdo. Jeremias está falando para o povo: olha, gente de Deus, a gente vai passar um teste muito grande e a única forma de passar é aprender a confiar em Deus, porque se ficarmos de bobeira, a turma inteira vai rodar. Uma outra coisa a respeito da Bíblia é que ela tem esse caráter profético, que todas as palavras dela têm um cumprimento objetivo a se fazer. E não apenas naqueles momentos que a gente viu dos autores bíblicos, mas até nos nossos dias atuais. No Novo Testamento, em Lucas 24:44, a gente vai ver Jesus citando o seguinte: a seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa-se cumprir tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus aqui está se referindo às 3 categorias de literatura que existia no Antigo Testamento, ou seja, da Bíblia judaica, que são a Torá, que são a lei e as instruções, basicamente os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, os Neviim, que são os profetas, que é basicamente todos os profetas, e os Ketuvim, que são os escritos, que são todos os demais escritos, contando com o profeta Daniel, que tem uma classificação diferente. E a gente vai ver que Jesus, em Lucas 4:21, ele cita diretamente Isaías 61, dizendo: hoje se cumpre a escritura que acabais de ouvir. Ele fazia para comprovar isso, Jesus fazia isso para comprovar que ele era o servo do Senhor e para manifestar a Israel publicamente o seu ministério, para que existissem coisas que naquele momento viessem a se cumprir da Escritura, como os coxos andando, como ele mesmo disse a João Batista: os coxos andam, os cegos voltam a ver, os mudos falam e os surdos ouvem. E o reino dos céus é anunciado para os pobres de espírito. Mas existe também algumas passagens de Isaías 61 que, junto dessa recapitulação que Jesus disse que se cumpria, não se cumpriram naquele determinado momento, como o dia da vingança do nosso Deus, citado em Isaías 61, que é o dia que Deus vai se vingar de todas as pessoas, vai decretar o seu dia de juízo, que é no momento da segunda volta de Cristo. Mas essa grande questão que a gente vê aqui do cumprimento da palavra como uma forma profética, ela tem uma essência, que ela é carregada e revelada para nós em Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu designei. Portanto, toda palavra que está na Bíblia, elas não são apenas palavras com caráter de mostrar para nós apenas o que é certo e o que é errado, mas elas carregam em si mesmas o poder de fazer com que a realidade se amolde às palavras de Deus.
Esse mesmo poder que nós estamos falando aqui foi o poder da palavra que falou: haja luz, e tudo veio a ser feito. E é o mesmo poder também que Jesus, quando amaldiçoou aquela figueira, profere para ela que ela nunca mais dê fruto e dê fim. A gente vai ver isso na passagem de Marcos 11, do versículo 12 ao 14, que fala o seguinte: no dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com os olhos, com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém desse fruto. E os seus discípulos ouviram isso. No dia seguinte, os discípulos perceberam o seguinte: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoou secou. Ou seja, quando Jeremias estava lendo para nós, fazendo referência a Salmos 1:3, ele estava se posicionando para o cumprimento profético daquela palavra naquele momento. A gente sabia que o povo ia passar por uma grande devastação. E o que Jeremias estava falando era basicamente o seguinte: eu sei que vai acontecer muitas coisas difíceis, mas eu estou posicionado onde o Senhor me pediu e eu sei que a minha vida vai ser regada e ela vai ser regida pela palavra do Senhor. Independente das circunstâncias externas, Deus vai cumprir a sua palavra em mim da mesma forma que ele fala em Salmos 1:3. A palavra que eles confiam e dependem não é simplesmente a palavra boa nos tempos de prosperidade, mas é a palavra fiel e verdadeira que se cumpre em todo o momento. Quais palavras nós estamos depositando na nossa vida hoje? São palavras apenas que são passageiras, que mexem com as nossas emoções, ou são como a palavra de Deus, que tem um caráter de se cumprir independente do que se aconteça? Por exemplo, em Salmos 1 a gente vai ver que existem duas realidades, a realidade do ímpio e a realidade do justo. Salmos 1 vai falar o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Basicamente, o que o salmista está explanando para nós aqui é que existem duas realidades diferentes. Uma realidade das pessoas que confiam e se posicionam no Senhor e outra realidade das pessoas que são ímpias e que não andam segundo o caminho do Senhor. Jeremias estava evocando para si mesmo, dizendo: eu pertenço a essa realidade que a palavra está dizendo para as pessoas que amam e seguem ao Senhor. Que se cumpra em mim essa palavra no tempo que eu estou vivendo hoje, mas que se cumpra em vocês que são ímpios essa mesma palavra que fala a respeito de como os homens ímpios vão desfalecer. E a grande pergunta que fica para nós é, no final de todas essas coisas, será que nós apenas recortamos na Bíblia as boas palavras que nós queremos receber, mas consideramos as palavras difíceis de digerir como palavras que não têm poder nenhum? Será que nós olhamos para isso que está acontecendo agora em meio ao povo e vamos dizer o seguinte: se Deus tivesse uma bênção, Ele vai liberar, mas essa questão de maldição, eu não acredito muito nisso. A grande questão é que todas as palavras do Senhor, elas se manifestam e elas se completam. Aonde que a gente vai depositar nossa confiança? Em palavras que realmente vão se manifestar e que nós vamos nos posicionar a favor delas, ou em palavras que podem trazer para nós muitas consequências e juízos quando nós simplesmente andamos de uma forma que não agrada ao Senhor. Independente das nossas atitudes, as palavras do Senhor vão se manifestar, sejam elas porque nós vamos ser premiados, seja elas porque nós seremos de fato muito disciplinados. Em qual grupo nós queremos pertencer? Ao grupo dos que são como árvores ou do grupo que somos como palha? Coloque aqui nos comentários o que mais tocou no seu coração, que Deus te abençoe. Nos encontramos aqui amanhã para mais um dia. Até mais!